vou começar o texto que a gente preparou só de introdução, tá? Então, sejam bem-vindos a esse workshop da Comunidade Latino-Americana de Mulheres em Bioinformática e Ciência de Dados. Esse espaço ele busca oferecer formação tanto na perspectiva técnica quanto na perspectiva de gênero. Não sei se vocês viram o conversatório que a gente teve no primeiro dia de congresso, que foi maravilhoso. Então, esse é para ser um espaço seguro, para a gente poder compartilhar ideias, sempre mantendo respeito pelas outras pessoas. Então, para isso, o evento ele segue um código de conduta, né? Vocês devem ter recebido por e-mail, e esse código a gente pede que vocês leiam atentamente e também nos ajude a segui-lo, a aplicá-lo, né? Se vocês veem alguma coisa que não está de acordo, por favor, nos avise. Vocês podem mandar, se vocês perceberem, temos participantes aqui que tem o nome delas, /WBDSLA. Todas essas fazem parte da comunidade, então podem mandar mensagem diretamente para elas ou para mim, que todos vão tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, o mais rápido possível, tá? Então, lembramos que todos devem usar o nome completo durante todo o curso, para a gente poder marcar presença. Para renomear a si mesmo, você clica em participantes, na barra preta que tem aqui no Zoom, na parte inferior da tela, vai aparecer uma lista à sua direita. Aí, se você passa o mouse sobre o seu nome, você vai ver uma opção mais e depois renomear, ou talvez em inglês more, depois rename. Você clica ali, altera, coloca seu nome completo. Em caso de dúvidas, também pode entrar em contato, a gente ajuda. Como em todas as nossas atividades, esse é um espaço gratuito, aberto a toda a comunidade, e você pode ajudar a torná-lo possível, dando o quanto você quiser via PayPal, ou nos convidando para um café. Tem aqui um link com as nossas mídias que vocês podem doar se quiserem, se acharem interessante. Tá? Então, deixa eu começar aqui. Leia o código de conduta. Obrigada, Letícia. Deixa eu ver se eu tenho a... Ela não entrou. Beleza. Então, eu vou começar. Como vocês já devem ter visto aí, meu nome é Liliane Conteville. Eu sou mestre e doutora em Biologia Computacional e Sistemas pela Fiocruz, do Rio de Janeiro. E atualmente eu sou pós-doutoranda da Embrapa Pecuária Sudeste, aqui em São Carlos, em São Paulo. E eu vim conversar com vocês sobre metagenômica. Metagenômica é uma abordagem que eu conheci e eu apliquei no meu mestrado, no meu doutorado e agora no meu pós-doutorado, né? Então, eu já trabalho com essa abordagem fazem alguns anos, mas, assim, interessante que em cada projeto que eu tive, a metagenômica foi aplicada por um objetivo, por um foco, ou por um contexto completamente diferente. Ou seja, a metagenômica ela pode ser aplicada em uma ampla gama de projetos, responder diversos tipos de pergunta. Deixa eu aceitar outra pessoa aqui. E isso é possível porque a metagenômica nos permite estudar o material genético, então, principalmente o DNA, de diversos micro-organismos ao mesmo tempo, independente se são bactérias, vírus, arqueias, eucariotos. Na verdade, uma corrida de metagenômica é possível identificar todos esses tipos de organismos na sua amostra de uma vez só. Então, por ter essa vasta capacidade, o foco da maior parte dos projetos que envolvem metagenômica é o estudo de alguma comunidade de micro-organismos. Ou seja, a amostra que nós vamos usar é um pedacinho de um ambiente ali que a gente sabe que é rico em micro-organismos. Então, é comum você ver o termo metagenômica associado aos termos microbioma ou microbiota, que nada mais é uma comunidade de micro-organismos que habitam um ambiente específico. Na verdade, existem diferenças singelas entre esses dois termos, mas aqui, para facilitar, vou chamar tudo de microbioma, tá? Então, para vocês visualizarem melhor, eu trouxe aqui exemplos de microbiomas, exemplos de nichos que podem ou que já são estudados com metagenômica. Então, a primeira imagem, ali temos para a gente pensar em rios, mares, oceanos, a terra, as plantas, os animais, os alimentos que nós ingerimos e até o nosso corpo,
né? Estão marcados alguns dos compartimentos anatômicos que são comumente analisados, então, microbioma oral, da pele, vaginal, intestinal, né? Alguns trabalhos focam em identificar micro-organismos que podem estar no sangue de um paciente, e as partes do corpo também são estudadas em animais não humanos, né? Existem diversos estudos do microbioma do rumen bovino, por exemplo, que é o tema do meu pós-doutorado agora, que aí tem todo o interesse tanto de melhoramento animal, quanto em reduzir impacto ambiental, reduzir custos. Mas, assim, é importante notar que em todos os exemplos que eu estou falando, que eu estou te dando, eu também estou considerando ambientes saudáveis, tá? Não é porque eu estou focando em micro-organismos que necessariamente haja uma doença, uma patologia, um desequilíbrio. Não, na maior parte do tempo, nós vivemos, assim, em equilíbrio com esses micro-organismos, tá? Nós vivemos uma relação de mutualismo. Nós, os hospedeiros, fornecemos um ambiente, fornecemos nutrientes para os micro-organismos, e os nossos micro-organismos exercem diversas funções que são benéficas na saúde e na fisiologia dos hospedeiros. Então, assim, dependendo dos ambientes e dos nutrientes que esses hospedeiros fornecem, diferentes micro-organismos vão habitar diferentes ambientes, ou seja, as composições e as funções dos microbiomas, elas são variáveis, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, por exemplo, sei lá, a gente tem estou vendo mal aqui, o rumen do gado. A gente considera, por exemplo, cada cor é um filo bacteriano, então tem bastante Firmicutes, tem um pouco de Bacteroidetes, mas se a gente considera uma planta aqui, ó, tem muito mais Proteobactéria que está em laranja. Então, tudo é diferente, e cada parte do nosso corpo também vai ter um microbioma composto de bactérias, de micro-organismos diferentes, tá? Isso tudo é para dizer que a gente vive num mundo microbiano, né? Então, existem micro-organismos dentro de nós, sobre nós, ao nosso redor, nos ambientes que a gente tem contato, nos objetos, no ambiente que a gente vive. Deixa eu aceitar mais um. Então, de fato, na verdade, sabe-se que no corpo humano existem cerca de 30 trilhões de células humanas, mas o nosso microbioma é estimado em 39 trilhões de células microbianas, então são mais micro-organismos que células humanas. Ou seja, amostras de microbiomas são amostras complexas, tem vários genomas misturados. Podem incluir genomas de organismos eucarióticos, que normalmente são muito maiores, além do genoma de todos os micro-organismos que fazem parte do nosso microbioma. Então, aqui entra um ponto-chave. Como que a gente vai estudar essa quantidade de genomas ou de sequências, né? Existe uma complexidade tanto na recuperação dessas sequências de DNA, quanto na análise em si. E essa é uma complexidade que não é facilmente acessada ao utilizar abordagens que são dependentes de cultivo, por exemplo, da microbiologia clássica. Elas, por exemplo, essas abordagens aqui que utilizam placas de Petri, né? Apesar de serem abordagens padrão ouro, essenciais em muitos cenários, são utilizadas na clínica até hoje, são muito bem padronizadas, num estudo de comunidades microbianas, essa abordagem acaba sendo muito limitada. Né? Não sei se todo mundo sabe, nessa placa é colocado um agar com nutrientes, sais minerais, aminoácidos, que vão de acordo com as necessidades específicas do micro-organismo que você vai estudar. Só que ainda não se conhece, por exemplo, um meio de cultura que seja universal, contendo todos os fatores requeridos para que todos ou que a maioria dos micro-organismos cresçam no meio de cultura. E mesmo se tivesse, né, haveria uma mão de obra pesada para você cultivar cada espécie ou cada gênero que está ali. Então, a gente vê aqui nesse exemplo, tem não sei, organismos que têm uma cor e que têm outra cor, então teria que a gente passar para outra placa, então seria muito mais complexo. Então, resumindo, muitos micro-organismos não seriam cultivados. De fato, foi estimado que se consegue isolar em placas apenas em torno de 10% do total de micro-organismos presentes no ambiente. Então, outras metodologias, outras abordagens foram se tornando necessárias e, felizmente, foram sendo desenvolvidas. Então, começou um avanço das abordagens independentes de cultivo.
E aí a gente passou a conseguir estudar aqueles micro-organismos que não eram cultivados a princípio, né? Nossos conhecimentos sobre o microbioma cresceram muito com o advento dos métodos moleculares, que aí nos permitiu caracterizar os micro-organismos com base no DNA, no RNA, nas proteínas. E, assim, mais especificamente, nos anos 80, a adoção de genes ribossomais como marcadores moleculares foi, assim, um marco. Deixa eu aceitar outra pessoa. Foi um marco, pois nos permitiu conhecer novas bactérias, né? A princípio, esses genes eles eram clonados, mas desde então foi tudo avançando, passou-se a utilizar a técnica de PCR, né, que tem sido muito divulgada aí para a questão do coronavírus. Então, PCR passou a ser utilizado ao invés da clonagem. E, além dessa etapa, as sequências desses genes passaram a ser acessadas pelo sequenciamento, né? O sequenciamento, só para relembrar, para todo mundo ficar na mesma página, sequenciamento é o processo de você determinar a sequência em que estão os nucleotídeos na molécula de DNA. Então, digamos que eu sou um sequenciador aqui dessa molécula fake que a gente tem aqui. Seria como se eu estivesse dizendo, a gente tem uma adenina, depois outra adenina, depois uma timina, uma citosina, e assim, estou dando toda a sequência dessa molécula de DNA, tá? O sequenciamento é uma coisa que avançou muito, né? O tradicional era seguindo o método de Sanger. A princípio, ele era feito em gel, com radioatividade, tinha que ler cada base manualmente, era de difícil manuseio, o pessoal falava que pegava aquele C mais chato para ler cada basezinha, ficar ali horas sofrendo ali. Eu não passei por isso, graças a Deus. Mas, felizmente, na década de 90, esse processo foi automatizado, o que facilitou e agilizou muito o processo, né? Nesse sequenciamento, os fragmentos de diferentes tamanhos, né, que a gente tem nossa sequência template, temos primers e temos marcadores fluorescentes, terminadores de cadeia. Então, no final de cada um desses fragmentos de diferentes tamanhos, a gente tem esses DNTPs, e no momento que esses fragmentos correm por eletroforese num capilar com gel, em um momento eles passam por um feixe de laser. E a cor que é emitida à máquina informa a máquina qual base está no final dos nossos fragmentos. Então, tipo, passou esse fragmento aqui no nosso capilar, bateu o laser, saiu uma corzinha meio rosa. O detector vai pegar essa corzinha e vai saber que ali tem uma base G, porque a G já tá atribuída a essa cor rosa, né? E aí os dados vão sendo assim registrados pelo detector e a gente recebe esse resultado aqui, que consiste em uma série de picos em intensidade de fluorescência que correspondem à sequência de DNA e que é lida a partir desses picos no cromatograma. E esse sequenciamento, assim, ele revolucionou a bacteriologia em 95, quando o primeiro genoma completo bacteriano foi sequenciado, e essa metodologia é utilizada até hoje, mas ela funciona em pequena escala. Então, para metagenômica ainda também não é cabível. A metagenômica, na verdade, ela foi mais favorecida uma década depois, em 2005, quando houve o advento de novas tecnologias de sequenciamento. Então, passaram a receber o nome de sequenciamento de nova geração. E a diferença crítica entre o sequenciamento de Sanger e o de nova geração é o volume do sequenciamento. Enquanto o método de Sanger sequencia apenas um único fragmento de DNA de cada vez por capilar, o NGS é massivamente paralelo, sequenciando a princípio centenas de fragmentos, mas hoje em dia sequencia de milhares a milhões de fragmentos de várias amostras simultaneamente. E essa não era a única vantagem, já que os sequenciamentos de nova geração eles não necessitam de primers específicos, né? Então, isso passou a permitir a detecção de organismos novos ou de variantes raras, além de todo o processo ter se tornado ainda mais rápido, com redução de custos, né? Porque, claro, a corrida de sequenciamento de nova geração é cara, mas se você considerar a quantidade de sequências que são obtidas por uma corrida, acaba ficando mais barato, considerando uma corrida por Sanger de todas essas sequências. E, na verdade, hoje nem usam mais essa terminologia de sequenciamento de nova geração. A forma que é considerada agora por muitos autores é que o sequenciamento Sanger é o de primeira geração,
Os que antes eram de nova geração, agora são considerados de segunda geração, então eram o 454 da Roche, o Solexa, que ambos já estão descontinuados, mas a gente ainda tem o Ion Torrent, que, como o nome diz, vem com uma tecnologia baseada em íons, e a Illumina, que atualmente é a plataforma que domina assim, 75% do mercado e está cada vez mais se autossuperando. Mas, em paralelo, aparecem as tecnologias que trouxeram uma outra premissa, e são os de terceira geração. Então, a gente tem o sequenciador da PacBio, que permite a detecção das bases no momento que a DNA polimerase está sintetizando a fita, e a gente tem o sequenciamento da Oxford Nanopore, que também, como o nome diz, detecta sinais elétricos no momento em que os nucleotídeos passam através de nanoporos. E assim, além do rendimento, ou seja, da quantidade de sequências que são geradas, essas plataformas elas podem ser divididas de acordo com o tamanho das sequências que elas produzem. Então, aqui, os de segunda geração, eles têm um tamanho limitado comparado com os de terceira, já que produzem leituras ali de aproximadamente 50, 500 pares de base de comprimento, enquanto os de terceira geração geram sequências com dezenas de milhares de pares de bases. Mas ainda assim, mesmo tendo de terceira geração, a Illumina, que é de segunda geração, ainda sai na frente, né? Pois apesar de gerar sequências mais curtas, tem a capacidade de gerar milhões de sequências paralelamente em uma única execução, e esse é um dos motivos de ser uma das tecnologias mais usadas, principalmente para a metagenômica. Eu estou falando tanto da Illumina, não é Publi, é realmente que é uma das mais usadas. Tá? Então, assim, tendo feito esse apanhado geral sobre a complexidade das amostras e a forma de lidar com isso, vamos voltar para a metagenômica. Temos como vantagem da metagenômica essa abordagem não requerer cultura, não requerer clonagem, não requerer um conhecimento prévio da composição da amostra, então isso diminui muito os vieses. E, além disso, o tipo de tecnologia atual permite que a gente recupere sequência tanto de organismos já conhecidos, como de organismos ainda não caracterizados, podendo recuperar genomas completos desses organismos, né? E também é vantajoso que nos permite analisar diversos fatores da comunidade que a gente está ali estudando, que a gente está interessado, e são assim, a gente responde perguntas que vai muito além daquela pergunta clássica inicial de quais micro-organismos que estão nessa amostra. A gente pode ir muito além, a gente vai ver um pouquinho mais depois. Né? Então, como é que funciona? Basicamente, que eu fiz um resumão, a amostra de interesse ela é processada para a gente acessar o seu material genético. Esse material é sequenciado e as sequências geradas são analisadas no computador. Mas aí vamos passo a passo para entender melhor. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Não. Então, normalmente o primeiro passo após a coleta das amostras é a extração de DNA. A gente não pode esquecer que o genoma dos organismos estão dentro das células ou da cápsula viral, então a gente precisa lisá-las para conseguir acessar o DNA. Deixa eu aceitar mais pessoas que estão aqui para entrar. Se alguma das meninas que estiverem como co-host puderem ficar aceitando quem está querendo entrar, vai me ajudar, beleza? Então, assim, temos que acessar esse genoma que está aqui dentro. Então, é importante você utilizar um protocolo de extração que seja adequado ou para o tipo de, também tanto para o tipo de amostra quanto para o interesse, né? Digamos, você vai usar um kit perfeito para a sua amostra, mas que ele é melhor para lisar células bacterianas e seu interesse é em vírus. Poxa, não vai ser exatamente o que você está querendo ali, tá? A gente tem que garantir que o DNA extraído seja representativo da comunidade ali estudado, ou pelo menos focado no que você tem interesse. E, além disso, é preciso garantir que o DNA extraído seja de alta qualidade e com uma quantidade suficiente. Por quê? Isso porque para o sequenciamento gerar sequências de alta qualidade é importante que o DNA esteja com uma boa qualidade, ou seja, um DNA degenerado não vai te dar bons resultados. Assim como o protocolo de sequenciamento exige uma quantidade mínima necessária de DNA para que seja bem realizado. Então, a quantificação do DNA é uma etapa que deve ser realizada antes das próximas etapas, tá? No entanto, assim, alguns tipos de amostra têm naturalmente poucas quantidades de DNA. E aí, nesses casos, existe a possibilidade, quem sabe, talvez, de realizar uma etapa de amplificação após a extração. Mas essa etapa pode causar diversos vieses no resultado que será obtido.
tá? Para contornar isso e não precisar amplificar, por exemplo, já que se criaram kits que aceitam uma baixíssima quantidade de DNA, por exemplo, tem um da Illumina que a gente já usou que pede 1 nanograma de DNA, então é bem pouquinho. Mas não sei, pode ser que não seja o kit que você comprou, então não é o kit que está ali disponível, então a amplificação pode ser que seja necessária. E aí, não é uma amplificação feita com primers de regiões específicas de DNA, como a gente está acostumado, como aqueles primers já para a gente identificar se aquele vírus está ali, será que o SARS-CoV está aqui, não sei o quê. Não, a gente usaria primers randômicos, ou primers degenerados, para amplificar regiões não específicas do genoma, para ficar uma coisa aleatória, né? Amplificar sequências aleatoriamente. E assim, não sei se todo mundo ali já trabalhou com primer, quem já trabalhou com primer sabe que são primers que têm só bases N ou bases I, né? Que aí qualquer ATCG consegue se ligar nessas bases N ou I. E pode haver também outra razão para você querer realizar uma amplificação. Isso é um caso que eu passei no meu mestrado. Eu realizei uma abordagem de amplificação porque eu trabalhava com amostras em que eu tinha interesse tanto em bactérias, mas também em vírus com genoma DNA e assim como vírus com genoma RNA. E qual que é o problema disso? A tecnologia de sequenciamento que a gente usar só lê DNA dupla fita. Então, o que aconteceu? A gente realizou o chamado RT-PCR, utilizando primers randômicos, e assim nós produzimos DNA complementar de dupla fita, a partir das sequências de RNA que a gente imaginava estar ali, né, dos vírus que a gente tinha interesse. E isso funcionou, né? A gente conseguiu. A utilização de primers randômicos ajuda a diminuir os possíveis vieses. Não, então, a ideia é você não utilizar primer. A ideia é você conseguir extrair DNA suficiente para você não amplificar. Porque por mais que os primers são randômicos e seria uma amplificação de forma aleatória, isso acaba podendo modificar a abundância que você vai encontrar uma bactéria ou outra bactéria lá no seu resultado final. E isso vai causar um viés na sua análise. Você vai dizer, tem muito mais Escherichia aqui. Só que, na verdade, isso pode ter sido um viés da amplificação que você fez. Esse caso que eu estou fazendo aqui é um caso especial, porque o nosso interesse não era ver abundâncias. O nosso interesse era ver qual vírus que pode estar aqui. Eu só queria saber a presença dele. Então, se ele tivesse mais abundante do que deveria, alguma coisa assim, isso não nos interessava. Na verdade, essa abordagem, quando a gente fez, funcionou. A gente conseguiu recuperar um genoma completo do vírus chikungunya, né, que tem um genoma RNA. A gente recuperou do soro de um paciente. Isso está publicado, se alguém tiver interesse nessa parte aqui de amplificação para identificar algo não específico, mas que identificar algo que não seja para ver abundância nos seus microbiomas, vocês me mandam uma mensagem que eu passo depois para vocês como é que é a metodologia dessa parte. Tá? Então, tendo terminado o processamento das amostras, vamos dar início à preparação da biblioteca para o sequenciamento. Essa biblioteca ela é necessária para que o sequenciamento ocorra em si. Primeiro, a gente garante, de novo, a quantidade e a qualidade do DNA. Isso tem que estar adequado. Em seguida, normalmente é feita uma etapa de fragmentação, que pode ser mecânica ou enzimática. Por quê? Ali no nosso extraído, nós temos sequências de genomas completos também, temos sequências longas. E o sequenciamento necessita de fragmentos de tamanho assim, meio específicos, né? Dependendo da plataforma ou da aplicação, são selecionados, por exemplo, fragmentos de 150 pares de bases a 800 pares de bases de comprimento. Então, tem que ter alguma fragmentação para as sequências ali de interesse, as sequências do seu extraído estejam aí nesse range, né? nesse mínimo e máximo. E depois da fragmentação, desses tamanhos específicos, também é realizada uma etapa de tagmentação, para a gente ligar adaptadores às extremidades dos fragmentos. Então, é como se a gente tivesse nossos fragmentos aqui em azul e os nossos fragmentos aqui em vermelho. E vocês percebem que no final os adaptadores ficam nas extremidades dos nossos fragmentos azul, tá? Eu vou explicar melhor isso. Né, os adaptadores que eu estou falando, eles são adicionados para que esses fragmentos eles sejam imobilizados
em uma superfície que é sólida, que é onde vai ocorrer o sequenciamento. Aí eu trouxe aqui como exemplo, no 454 ou no Ion Torrent, deixa eu adicionar, ou no Ion Torrent, os fragmentos eles precisavam ser imobilizados em nanosferas. Né? Então, a gente tem aqui nossas nanosferas, nossos fragmentos, enquanto na Illumina, eles são imobilizados aqui na célula de fluxo, né? Uma placa de vidro. E essa adesão nas superfícies ocorre por afinidade, já que existem fragmentos de oligonucleotídeos que são complementares a esses adaptadores que estão nessa superfície. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a nanosfera, com vários oligonucleotídeos que são complementares ao adaptador que a gente adicionou ao nosso fragmento. A mesma coisa aqui. Vamos continuar. Eu trouxe um vídeo, que eu espero que abra. Tá, pausa. Isso daqui, eu estou falando de sequenciamento Illumina aqui, tá? Isso daqui é a célula de fluxo. Se fosse uma aula presencial, eu ia dar um jeito de conseguir para vocês, porque quando eu olhei a primeira vez, eu não acreditei que tudo acontecia numa plaquinha de vidro tão pequena, mas é assim que todo o sequenciamento da Illumina acontece aí dentro, né? A célula de fluxo é um pedaço de vidro pequeno, que no seu interior, olha só, a gente vai ver, no seu interior tem oligonucleotídeos complementares aos adaptadores, ó, como a gente viu, e eles são complementares aos adaptadores que foram adicionados ao nosso fragmento. Vai aparecer o fragmento. Tá ali, nosso fragmento está em branco, os adaptadores em roxo e em azul. Ele vai se ligar ali por afinidade, aí uma polimerase vai lá, onde houve essa adesão, e cria uma sequência complemento desse fragmento, ficando uma molécula de dupla fita, que depois é desnaturada, e o fragmento modelo, né, é lavado embora. Ficou ali nosso fragmento imobilizado. Aí, para gerar diversas cópias do mesmo fragmento, a Illumina tem uma tecnologia diferenciada, que se chama amplificação em ponte, que é isso daqui que vocês estão vendo, onde o adaptador da outra extremidade, que estava solta, se liga a um oligonucleotídeo que está na placa. Aí ocorre mais uma amplificação. Ó, a polimerase foi lá, amplificou. Em seguida, as sequências são desnaturadas, a gente fica com duas cópias complementares do mesmo fragmento. Isso é repetido diversas vezes, né? Formando milhões de clusters de milhões de fragmentos. Então, isso tudo está rolando naquele pedacinho de vidro que a gente viu. Próximo. Tá. Para o processo do sequenciamento, isso. Nós temos ali nossos fragmentos imobilizados na placa. Então, eles acrescentam lá o técnico essa parte que eu estou falando para vocês de preparo de biblioteca e o sequenciamento em si, normalmente não somos nós, usuários, que fazemos, tá? Normalmente a gente contrata algum laboratório, alguma empresa que vai fazer isso. Estou contando realmente para a gente entender quais são os passos que ocorrem até a gente ter nossas sequências em si. Então, o técnico lá já está especializado na máquina, ele vai acrescentar nessa placa uma mistura de oligonucleotídeos e polimerase à placa. Aí você vai ver o que acontece, olha lá. Vai vir os 4 nucleotídeos, só vai se ligar aquele que é complementar, então, claro, a base T se ligou no A, porque A se liga com T e C se liga com G, certo? E aí vai ser assim, cada nucleotídeo vai sendo incorporado por vez, em seguida um laser escaneia a superfície e captura a fluorescência emitida. Não sei se vocês perceberam aqui, cada um tinha uma fluorescência aqui, uma corzinha junto. Então, sempre quando emitir uma florzinha vermelha, uma corzinha, falei florzinha ou corzinha? Uma corzinha vermelha, o detector vai saber que foi inserida uma base T ali, tá? Isso acontece para todos os fragmentos na placa simultaneamente. Né? Então, para analisar cada fluorescência emitida, a cada nucleotídeo que é adicionado, a cada ciclo é tirada uma foto, que a gente já vai ver. Então, vocês viram, o G entrou ali, emitiu uma cor verde, o C emitiu uma cor amarela. Então, assim, a cada ciclo é adicionado nucleotídeo, uma polimerase, para cada um se ligar ali, é passado um laser para a gente ver a fluorescência,
é feita uma lavagem e aí começa um novo ciclo, nucleotídeo, com polimerase. E, de acordo com o número de ciclos, vamos ter o tamanho das sequências que vão ser geradas. Vamos lá. Tá. Então, esse conjunto de imagens... Deixa eu tirar minha cara aqui. Então, esse conjunto de imagens que vão sendo geradas vão ser analisadas pelo computador. Isso daqui é como se a gente tivesse visto um vídeo de todas as fotos que são tiradas após cada ciclo. E o computador consegue ler, de acordo com a posição ali, quais bases que foram inseridas, e a partir daí ele vai gerando, ele vai conseguindo processar as sequências que estão ali nas nossas amostras e gerando uma quantidade massiva de sequências. Então, é como se fosse assim, nesses quadradinhos pretos. A primeira foto seria um quadradinho preto aqui, o detector viu, aqui nesse ponto que está com um halo, aqui nesse ponto, primeiro eu vi uma fluorescência azul, então isso quer dizer que entrou um T. Depois, fez a lavagem, entrou outro ciclo, tirou outra foto. Mas agora está uma cor verde, então é G. Uma cor laranja, então é um C. Isso é feito para todas ao mesmo tempo, massivamente, simultaneamente. Então, você vê que, por essa imagem, a gente vê que humanamente seria impossível a gente chegar a uma conclusão aqui de qual sequência que tá acontecendo aqui, né? Mas se vocês perceberem no vídeo anterior, só o começo de uma extremidade foi sequenciado, vocês viram? É que agora é feito o sequenciamento da outra extremidade. Olha lá. A gente tinha nosso fragmento ali que já foi sequenciado. Novamente, o fragmento se dobra, se ligando ao adaptador complementar da outra extremidade. É feita mais uma amplificação em pontes, daí é um pequeno primer que eles colocam. A amplificação, a polimerase foi lá e fez. E aí o primeiro fragmento, ele é clivado, lavado embora, a gente fica só com o novo fragmento, e aí ocorrem os mesmos passos para o sequenciamento. Coloca um primer, depois inicia os ciclos, adiciona os nucleotídeos, polimerase, passa o laser, tira a foto. Beleza? Você viu que aí foi só o outro lado da extremidade. E aí, mais uma vez, o computador, o detector, eles começam a processar essas imagens e aí, a partir daí, são geradas as sequências da outra extremidade, do nosso fragmento. Então, só para voltar, no sequenciamento são sequenciadas duas extremidades do fragmento e, normalmente, fica uma parte no meio do fragmento que não é sequenciado. Então, quando a gente recebe nossos dados, são dois arquivos. Isso, na verdade, assim, existe a possibilidade de você fazer uma parte só do fragmento, tipo, só uma extremidade. Isso era muito feito antigamente, só que eu nunca mais vi. Então, era chamado antes de sequenciamento single-end. É tipo, só uma extremidade era sequenciada. Esse sequenciamento em que as duas extremidades são sequenciadas, a gente chama de dados paired-end, tá? E uma das sequências, um dos nossos arquivos se chama das sequências R1, e a gente tem outro arquivo com sequências R2. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que eu estou achando que tem alguém abrindo o microfone. Vocês podem perguntar, gente. Sintam-se livres. E assim, são um par de sequências para cada fragmento. E a distância aqui dessa parte que não foi sequenciada, normalmente ela é conhecida, né? Essa informação é dada pelo técnico, pelo grupo que fez o seu sequenciamento. E essa informação da distância pode ser utilizada nas análises computacionais posteriores. Mas vamos dar uma olhada na quantidade de dados que podem ser gerados, né? Eu estou apresentando aqui apenas sequenciadores Illumina, e como a gente pode ver, dependendo do sequenciador, a gente consegue de 25 milhões a 1 bilhão de sequências com uma corrida, né? As sequências geradas podem ser de diferentes tamanhos, que a gente vê aqui, então tem duas vezes, porque são sequenciamentos, como eu falei, paired-end. Então seria, por exemplo, numa extremidade, a gente sequencia uma sequência de 150 bases, e na outra extremidade, mais 150. Então, é como se a gente tivesse 300, mas tem um espaço no meio, né? Então, e aí eu tenho aqui para vocês a quantidade de sequências por corrida e quantidade de bases por corrida que podem ser geradas.
Então, assim, seja qual for o sequenciador, que vai ser melhor para o seu desenho, ou que você vai poder usar, trabalhar com, pelo menos, sei lá, no mínimo, 25 milhões de sequências à mão, vocês concordam que seria impossível. Então, a gente necessita da bioinformática para lidar com todas essas sequências, né? A quantidade de dados gerados exige a utilização de métodos computacionais para análise. E aí a bioinformática pode contribuir em diversos pontos de uma análise de metagenômica. Ela é, claro, utilizada para analisar e interpretar os dados que saem do sequenciamento, mas também faz parte da bioinformática desenvolver algoritmos, métodos estatísticos para serem aplicados nas análises, e assim como o desenvolvimento e implementação de ferramentas que permitem as pessoas acessarem os dados, o gerenciamento de diversos tipos de informação, daquilo tudo ser organizado. Tá? Então, aqui eu trouxe mais ou menos uma ideia geral de como é feita uma análise de metagenômica, de microbiomas. A princípio, a gente analisa a qualidade, a gente vai ver passo por passo. A princípio, a gente analisa a qualidade, tira fora as partes ou as sequências que têm uma qualidade que estão abaixo do que você gostaria. Se você usa uma amostra de um hospedeiro, por exemplo, uma amostra de fezes humana, tem ali os genomas dos micro-organismos que fazem parte do seu microbioma, mas também você vai ter na sua amostra genomas do hospedeiro. Então, por exemplo, do hospedeiro humano. Aí o que é feito é a gente tentar remover as sequências que pode ser que não sejam do nosso interesse para análise, sequências que batem com o genoma humano, tá? Então, a gente ficaria com as sequências não humanas, digamos. E aí, as sequências não humanas, a gente pode fazer análise taxonômica, que seria perguntar quais organismos que estão aqui, qual é o gênero deles, qual é a família deles, o filo deles. A gente pode realizar análises funcionais, então, o que eles estão fazendo ali. E a gente pode seguir mais além e montar esses dados, né? Que seriam pegar pedaços desses fragmentos, os fragmentos metagenômicos, é como se fosse sobrepor eles para gerar sequências maiores, que aí seriam mais informativas, que aí a gente pode conseguir um genoma completo, ou conseguir realmente um gene completo, dependendo de como está o seu sequenciamento, tá? Então, aqui entrando um pouquinho mais como é que vai começar a aula prática. Eu pensei nessa parte a gente fazer teórica e depois ficar teórica, prática, para a gente ir pensando junto em cada etapa. Tá? Então, os dados que serão analisados. Eu escolhi quatro metagenomas de ambientes latino-americanos, para ter a ver com o Congresso. Então, um metagenoma eu peguei desse estudo aqui, que fez o microbioma do solo, de uma região de Caatinga, no Brasil. Outro metagenoma que a gente vai usar é um metagenoma do microbioma intestinal, de um grupo indígena brasileiro. Esse daqui foi o meu trabalho de doutorado, que eu estudei os Yanomami. Tem também metagenoma da água da praia, lá de Montevidéu, no Uruguai. E eu também trouxe dados de metagenoma de rumen desses búfalos colombianos. Tá? E assim, da onde eu tirei esses dados? Claro, os meus eu acabei gerando durante meu doutorado, mas os dados que não eram meus, a gente recupera da base de dados principal que a gente encontra, que é a base de dados do SRA, Sequence Read Archive. Antigamente era chamado de Short Read Archive, porque todas as sequências que eram geradas por sequenciamento de alto desempenho, de nova geração, eram consideradas curtas. Hoje em dia não é mais o caso. Então, eles aproveitaram o S, que não é mais short, e agora é sequence. E esse é o repositório público para dados de sequenciamento de DNA, é o mais usado, né? Faz parte daqui do International Nucleotide Sequence Database Collaboration, INSDC, e funciona como uma colaboração entre o NCBI, o EBI e o DDBJ. Então, como é que eu fiz? Para quem nunca entrou no SRA, nunca teve essa experiência, a gente pode entrar no site do NCBI, o mesmo site que a gente entra para entrar no PubMed, para pegar um artigo. Aí aqui nessa opção que a gente pode escolher todas as bases de dados do NCBI, tem a opção SRA. A gente seleciona e a gente pode pesquisar por palavras-chave. Por exemplo, aqui eu pesquisei
por Yanomami Microbiome. Eu sabia que eram as palavras-chave dos meus dados. Então, aqui a gente já encontrou cada um dos metagenomas que foram gerados, tá? Cliquei aqui no primeiro, aparece uma tela sobre... Isso, ele não... Oi? Quer falar alguma coisa? Alô? Acho que não. Então, cliquei no primeiro metagenoma, aparece uma tela com todos os detalhes sobre ele, o título que eu dei, o nome da amostra que eu dei, e aí a gente consegue acessar esse número de acesso aqui, que é o número de acesso que a gente depois vai usar para baixar esses dados, tá? Então, normalmente eles começam com SRR, seguido por alguns números. Tá? Então, a gente pode ver aqui o tamanho, a quantidade de base, o tamanho do microbioma, quando é que foi publicado. A gente vê todos os detalhes por aqui. Mas eu primeiro mostrei como a gente pode pesquisar por palavras-chave pelo SRA. A gente normalmente, hoje em dia é muito importante essa política de acessibilidade dos dados, né? De você deixar os seus dados disponíveis para a comunidade científica, para quem quiser analisar seus dados. Então, eu peguei, por exemplo, um artigo aqui, que é o artigo dos microbiomas das praias do Uruguai. Esse daqui é um grupo que eu gosto muito, lá de Montevidéu, que eu já fiz um estágio com eles. E aí, entrei no artigo deles, lá no finalzinho, tem uma parte no artigo que fala disponibilidade de dados e materiais. E aí lá você vê que eles deixam claro o nome do bioproject, o nome que esse projeto, o nome que esses metagenomas estão dentro de um projeto que está dentro do SRA. Então, eu peguei esse número aqui, o Bioproject, PRJNA 515946, e coloquei lá no NCBI, usando a base de dados do SRA. E aqui deram os resultados, 20 resultados. Então, são 20 metagenomas que eles conseguiram, como tudo é ligado dentro do NCBI, aparece também o artigo que esses metagenomas fazem parte. Então, aqui aparecem, eles tinham tanto água de esgoto quanto água de praia. Então, cliquei num desses, que era água de praia, e vi aqui, como eu falei para vocês, mais um número de acesso. Então, o que a gente faz com esse número de acesso? Como é que a gente vai baixar esses dados? Vou contar para vocês. Existe uma ferramenta, que é do próprio NCBI, feito para a gente baixar dados do SRA, que se chama NCBI SRA Toolkit. Então, tem aqui o GitHub, se alguém precisar, se alguém tiver interesse, que nada mais é que um toolkit. Então, um kit com várias ferramentas, que tem um conjunto de utilitários que você vai poder baixar, visualizar, pesquisar dados de sequenciamento de alto rendimento do banco de dados NCBI SRA. Dentro desse toolkit, tem a ferramenta que eu utilizei para baixar os metagenomas, que é a FasterQ-Dump, ferramenta para baixar dados do NCBI SRA. Então, é muito prático. Depois de a gente ter instalado o NCBI SRA Toolkit, a gente chama essa ferramenta seguida pelo número de acessos que a gente viu que a gente tinha interesse no metagenoma. Então, era esse metagenoma aqui que eu tinha interesse, fui lá, coloquei FasterQ-Dump mais o número dele, baixou. Isso baixou e me gerou 2 arquivos, né? Para começar a falar de arquivos, tem que falar do formato FASTQ, porque esses arquivos já vieram em formato FASTQ, que nada mais é que um formato de texto feito para armazenar sequência biológica e as suas pontuações de qualidade correspondentes. Vou explicar melhor. O que acontece? Quando está o sequenciador ou o sequenciamento rolando ali, aquelas fotos que a gente tem, por exemplo, rolando das cores para cada base, pode ser que o sequenciador, digamos, vamos humanizar o sequenciador, pode ser que o sequenciador, o detector, fique, acho que é um T, mas talvez não seja, talvez seja um C. Então, ele dá uma nota de qualidade que é a chance daquela base ter sido corretamente identificada durante o sequenciamento. Então, o que acontece? Se ele está meio em dúvida, você vai ter uma qualidade mais baixa. Então, a questão é feita assim. São qualidades, essa qualidade é feita baseada no Phred Score. Esse Phred Score vai de 10 aqui a 60, normalmente os sequenciadores eles vão até 40, mas existe até 60.
E esse Phred Score, ele significa assim, se você tem uma base com a qualidade Phred 20, isso quer dizer que tem uma chance em 100 da sua base estar incorreta. Se você tiver uma qualidade Phred Score de 10, tem uma chance em 10 da sua base estar incorreta. Então, por isso, quanto menor o número de qualidade, menos certeza você tem que aquela base esteja correta. Então, isso, claro, pode trazer vieses para a sua análise, pode trazer vários motivos para o seu resultado lá no final, que você vai ver qual bactéria é essa. Se você está com dados com uma qualidade baixa, que pode ter uma base aleatória ali, pode estar batendo com organismos que não sejam verdadeiros. O que está acontecendo é a qualidade. Então, é muito importante a gente analisar como é que saiu a qualidade dos nossos dados depois do sequenciamento. Acho que eu vou para o outro slide e depois eu volto para isso. Então, o formato FASTQ é isso. Só olhando, não sei se todo mundo aqui já viu um formato FASTQ, mas só olhando aqui para esse pequeno exemplo, eu posso dizer que eu sei que tem 3 sequências nesse texto aqui que eu estou apresentando para vocês. Como é que eu sei disso? Porque cada sequência ela é dividida em 4 linhas. Ela usa 4 linhas por sequência. Então, a primeira linha vai sempre começar com um arroba, seguido pelo nome da sequência. Aqui a gente tem um nome maiorzão, porque foi um sequenciamento feito, foi um arquivo vindo direto do sequenciamento, então o padrão do sequenciamento é apresentar esse nome assim, que tem o nome do equipamento, o nome da versão que foi utilizada, tem uma informação sobre em que posição da célula de fluxo aquele fragmento estava, tá? Na nossa segunda linha, é a linha da sequência nucleotídica, então a gente vê aqui a TCG, de acordo ali com a ordem desse organismo que ela está representando. A terceira linha é um sinal de mais, um sinal de maior, de mais mesmo, que é simplesmente um separador, né, que pode vir, às vezes, seguido do nome da sequência ou não. Por padrão, não vem, mas se você vai baixar um dado da base de dados, o nome dela aqui vai ser sempre menorzinho, vai ser só o número de acesso, e talvez o número da sequência, e às vezes aqui no sinal de maior também vem o nome dela novamente. E aí, na quarta linha, a gente tem as pontuações de qualidade de cada base da sequência. Então, olha só. B representa a qualidade dessa base C que está aqui. F representa a qualidade dessa base A que está aqui, tá? Então, é na posição. E o que quer dizer esse B e esse F? A gente tem B, F, I. São símbolos utilizados para representar o score Phred. Para a gente diminuir tamanho, seria complicado, não complicado, mas ocuparia mais espaço se cada base dessa tivesse o C é 10, o outro C é 20. Você ocuparia 2 dígitos, digamos. Então, para facilitar, utilizou-se o código IC, ASCII. Cada pessoa lê isso de uma forma, até hoje eu não sei como é que fala exatamente IC. Mas esse código IC é usado em programação, em computação, em várias ocasiões, não só sequenciamento, que aqui no momento não nos interessa, mas o que é usado? Nós temos aqui, por exemplo, o B. O símbolo, cada símbolo, ele representa um score no nosso sequenciamento, nossos dados. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Acho que perdi uma informação. O arquivo FASTQ começa com arroba? Cada sequência. Isso, então vamos voltar lá. Você vai baixar seu dado do sequenciamento de nova geração, sequenciamento de alto desempenho, qualquer tipo de sequenciamento desses de alto desempenho. Você vai receber arquivos em formato FASTQ. Talvez você conheça o formato FASTA, que são mais usados. O formato FASTA, se você lembra, a primeira linha dele começa com sinal de maior e tem um nome para a sua sequência. E a sua segunda linha tem a sequência em si, não tem informação sobre qualidade. No FASTQ, é como se fosse a junção de um FASTA com o arquivo qual, que, bom, na minha época já não era tão usado arquivo qual separado do FASTA, mas por isso que tem esse Q, o Q de qual de qualidade. E o arquivo qual, antigamente, nada mais era do que um arquivo que começava para cada sequência, começava com um sinal de maior, seguido do número dela, do nome dela,
e na linha de baixo a qualidade para cada base da sequência que está no seu arquivo FASTA. O FASTQ uniu esses dois arquivos, então a gente tem 4 linhas falando sobre cada uma das sequências que você tem no seu arquivo geral, cada sequência que foi gerada pelo seu sequenciamento, tá? Então, é um arroba para cada sequência. Aqui já começa a segunda sequência, aqui começa a terceira sequência, tá? Nada. Então, a gente tinha aqui, ó, as nossas qualidades B, F, I. Aí a gente tem símbolos. Cada símbolo representa um score de qualidade. Então, aqui, por exemplo, B representa a qualidade 33. A gente tinha um F que representa a qualidade 37 e um I que representa a qualidade 40. Então, digamos, 40 aqui, a gente tem naquela base uma chance em 10.000 dessa base estar incorreta. Então, a gente tem muito mais certeza que aquela base está correta do que se a gente tivesse, né, uma qualidade 10, por exemplo. Então, vamos começar o tutorial só nessa parte de arquivos FASTQ. Então, quem tiver a máquina virtual, vamos ligando, que eu sei que ela demora um pouquinho para ligar. Quem baixou os dados, baixou os programas, baixa também os dados que estão no GitHub, que estão aqui, né? Vou botar o link para vocês no chat. Ó, o que vocês podem fazer? Deixa eu abrir minha máquina virtual, tem que parar de compartilhar. Ou, na verdade, se alguém tiver alguma dúvida do que eu já falei, para quem não conseguiu baixar, a gravação pode ser disponibilizada. Sim, a gravação vai ser disponibilizada no YouTube depois, no canal da WBDS LA. Assim que eu tiver em mãos, eu posso botar o canal aqui, que aí vocês se inscrevem e recebem a notificação de quando for disponibilizado, tá? Deixa eu... tá. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, por favor. Se quiserem abrir o microfone, contar alguma coisa, tá decepcionado com alguma coisa que aconteceu com o seu sequenciamento, conta para nós que a gente chora junto. E olha só. Peraí, eu acho que eu vou fazer melhor. Deixa eu fazer tela cheia. Cadê? Não achou mesmo? Ah, tá certo. Beleza. Então, eu já estou usando a minha máquina virtual. Esse daqui é o link que eu passei para vocês, certo? Que é do meu GitHub, que eu preparei ali todos os dados para a gente fazer nosso curso. O que vocês podem fazer, quem baixou os programas, quem baixou a máquina virtual não precisa, que já está baixado. Quem baixou os programas pode vir aqui em Code, Download Zip. Então, você vai baixar o zip com todos, um arquivo zipado, com todos esses dados que estão aqui nesse repositório. Quando o zip baixar, bom, quem tem Linux já deve saber o que fazer, mas você pode utilizar um comando que é unzip, seguido do nome desse arquivo que você baixou, ou pode ir com o mouse, botão direito, extrair aqui, que você vai ter acesso a esses documentos, a esses arquivos, tá? Quem precisar de ajuda, escreve no chat que a gente ajuda. Quem baixou a máquina virtual, máquina virtual já tem o arquivo dados aqui, que é o que a gente vai utilizar, tá? Já tinha baixado para vocês, é por isso também que a máquina virtual era um pouco mais pesada, além de ter base de dados, tem outros detalhes. Então, vamos começar. Eu não consegui deixar em tela cheia, tá? Vamos começar. Primeiro de tudo, não se assustem, mas a gente vai ter que usar o terminal. Não sei se todo mundo aqui já usou o terminal do Linux, que é uma forma mais prática e que usa menos memória para você, principalmente, poder abrir grandes arquivos. Para os programas que a gente vai utilizar, eles não têm
um ambiente para você, com uma imagem, clica aqui, tipo, como a gente está acostumado no Windows, né? Então, a gente tem que escrever os comandos para ele executar, diferente do que a gente ir clicando, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Então, a gente vai, para abrir o terminal, vocês podem vir aqui no menu, na barra inferior, depois do menu, o primeiro, segundo, terceiro, o quarto ícone é o terminal. A gente clica, vai abrir uma telinha roxa. Gente, se vocês estiverem acompanhando, vocês avisam. Se vocês quiserem que eu espere um pouquinho, espero. Se escreve no chat, por favor, se alguém está precisando de mais tempo. Bom, vou seguir. Então, o que a gente precisa fazer? Isso daqui é como se a gente estivesse no nosso ambiente Windows normal. Só que a gente vai ter que escrever o que a gente quer fazer. A gente não pode clicar e abrir uma pasta. A gente tem que escrever, quero entrar nessa pasta tal, aí você mostra o caminho para ela. Como é que a gente faz isso? Tem aqui na página que eu disponibilizei para vocês, a opção tutorial, e aqui no tutorial tem o passo a passo. Tem uma explicação sobre a máquina virtual. Eu botei aqui o link dos artigos em que eu peguei os metagenomas que a gente vai utilizar. Expliquei como eu fiz o download dos metagenomas, então isso já foi executado, vocês não precisam executar. E temos aqui, então aqui depois eu mudei o nome para ficar mais fácil, legal. Então vamos começar essa parte do exercício, que é de arquivos FASQ, para a gente olhar esses arquivos que eu baixei. Então, como é que a gente vai entrar na pasta em que estão os nossos arquivos FASQ? A gente vai usar esse comando aqui do Linux, que é o CD, em inglês, Change Directory, tá? CD e o caminho para ele. Então, a gente vai abrir nosso terminal e vamos digitar lá. Ou vamos copiar, dá para copiar também. Botão direito, copy, abre o terminal, botão direito, paste. Tá? E aí aperta Enter. Aí vocês veem que já mudou para mim. Antes eu estava nessa pasta que é considerado um tio, que seria o home, e agora eu estou na pasta dados brutos. Para ver o que tem dentro da pasta dados brutos, a gente pode colocar o comando ls, que é para listar. Então, a gente consegue ver aqui que dentro da pasta dados brutos, nós temos um diretório chamado outputs, um arquivo FASQ e outro arquivo FASQ. Esse daqui são os dados pareados do metagenoma do rumen, que eu falei para vocês que a gente vai dar uma olhada. Então, vamos ter uma ideia de como é que é esse arquivo FASQ. Para a gente não ler ele inteiro, que é um artigo longo, a gente quer ler só o comecinho dele, só para ver o que tem dentro. A gente pode usar o comando head de cabeça mesmo, de ler o header, né? E aí a gente coloca o nome do arquivo que a gente quer ver o começo. Então, head, aí eu começo a escrever, ó, sei que aqui tem um arquivo que começa com rumen. Você pode colocar um R e apertar Tab no seu teclado, que ele vai automaticamente completar. Por que ele não completou tudo? Porque ele viu, não, os dois tem rumen, underline, mas agora tem uma diferença. Você quer um ou dois? Ele não sabe, então você diz para ele, eu quero ver um. E aí aperta Tab de novo, que se você já botou um no final, ele vai saber completar, aperta Tab, head, rumen, underline 1, ponto FASQ. Vou dar Enter, olha só. Vamos subir um pouquinho para a gente ver. Olha o que eu falei para vocês. Esse dado eu baixei do SRA. Então, como qualquer FASQ, a primeira linha a gente vai ter um símbolo de arroba, e aqui ele é seguido pelo nome da sequência. Esse nome é bem menor. O que eles fazem? Eles colocam o nome do metagenoma, o nome do metagenoma que está... o número de acesso lá no SRA, e eles colocam também uma informação sobre o tamanho da sequência. Tá? Então, a segunda linha, tudo isso aqui é segunda linha. É porque não aparece, não dá para a gente ter um computador que caiba toda essa sequência, 300 letras aparecendo, por isso que quebra, mas isso daí é tudo considerado a segunda linha. A nossa sequência nucleotídica, a TCG. Terceira linha, começa com sinal de maior, é aqui que eu falei. Por ser um dado baixado, também o sinal de maior é seguido pelo nome da sequência. E na quarta linha,
a gente tem aqui a nossa qualidade, né? Então, depende de qual é o Phred score, que aí você muda os tipos de símbolos que tem ali, que não tem, mas isso tudo depende do sequenciamento que você está fazendo ali, isso daí são informações que os técnicos normalmente vão te passar, tá? Quando você vai analisar seus dados. Então, aqui, pessoal, vocês estão olhando? Vocês estão conseguindo abrir aí? Me dá um feedback para eu saber se eu posso avançar ou não, por favor. Sim, tudo conseguindo. Beleza, ok. Tudo ok. Ah, beleza. Sim, tranquilo aqui. Beleza. É que eu tenho que ir devagar, porque eu não sei se todo mundo já mexeu com o terminal, já mexeu com arquivo FASTQ. Então, a gente vai um pouco mais devagar. Então, beleza. Entendemos nosso arquivo FASTQ. Podemos ver o segundo, tudo certo, perfeito. Podemos ver o segundo, vai ser a mesma coisa, só que esse é underline 2. E aí vocês veem que o nome é exatamente o mesmo, tá vendo? 1080.11, length 301. Porque tem o mesmo tamanho, as duas extremidades, mas essa já é o par, né? Essa primeira sequência é o par da outra. Elas têm os mesmos nomes, mas estão em arquivos diferentes, certo? Então, tá aqui a sequência, tá aqui o mais, tá aqui a qualidade delas. Então, voltando, essas 4 primeiras sequências representam uma sequência só. Essas 4 primeiras linhas têm informações para uma sequência, 4 próximas têm da segunda sequência e por aí vai, tá? Então, vamos ver o que tem Só uma na... curiosidade, por que que Claro. sempre a primeira linha tem 301 e as outras demais está faltando uma? Na verdade, isso daí é porque quando a gente coloca os dados no SRA, no NCBI, eles já foram meio que tratados. Então, por exemplo, Ah, a gente vai ver depois que a gente pode cortar uma parte da sequência que está com uma qualidade baixa, posso tirar uma sequência fora que ela está ruim. Então, esses dados, de certa forma, eles já foram um pouco manipulados para a gente já colocar lá de forma mais limpa. Então, pode ser assim, pode ser que tudo no sequenciamento tenha saído com 301 de tamanho, e já cortaram, ou pode ser que tenha tamanhos diferentes, isso daí vai realmente de cada trabalho, tá? De cada tá. projeto. É porque eu fiquei pensando assim, que como uma é complementar à outra, então automaticamente tem que estar 301 num, 301 na outra, certo? Se, Certo, por mas essa exemplo, eu tá. achar, tipo, se eu, É, por exemplo, achar uma 250 no um e 301 na outra, tem alguma coisa errada. não tem alguma coisa errada. Pode ser que só você tem um par, então pode ser que só o R1, digamos, o primeiro lado, a primeira extremidade, tinha uma base ruim que foi jogada fora, e a outra estava tudo com uma qualidade ótima, não cortei nada fora. Você não precisa cortar igual das duas. Você só tem que cuidar da qualidade de todas. Ah, entendi. Entendeu? Então, perfeito. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu preparei. Tá. Então, vamos voltar de New Share. Vamos voltar para os meus slides. Então, qualidade das sequências. Antes de qualquer análise, a qualidade das sequências deve ser checada. Então, eu botei aqui alguns parâmetros que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa análise. Porque, tá, qualidade, mas vou ver o quê? Uma coisa importante é a quantidade de sequências geradas. Isso daí causa problema, causa briga, porque é o seguinte, você normalmente contrata e normalmente, de acordo com aquele sequenciamento que você contratou, que você fez, você está esperando, você sabe meio que o mínimo e o máximo ali, uma média de quantos dados devem ser gerados para cada um dos seus metagenomas, ou cada um das suas genomas, pode ser também genomas, que você está sequenciando. Se aquilo vier muito abaixo do esperado, houve algum problema no preparo da biblioteca, houve algum problema no seu DNA. Por isso que eu falei tanto em analise a qualidade, a quantidade do DNA, porque isso interfere depois. E isso acaba interferindo não só nas suas amostras. O que acontece? Digamos que você fez ali, mandou fazer o seu metagenoma, veio com muito mais sequências do que o esperado. Pô, maravilha. Para você tá ótimo, mas pode ser que para outra pessoa tem uma amostra que tem pouquíssima sequência. Por quê?
A corrida, ela tem um máximo de sequências que ela vai gerar ali. Se grande parte das sequências que ela gerou foram para um metagenoma que não deveria ser, então tem alguns outros metagenomas que estão abaixo do esperado. Tá? Por isso que todo mundo tem que estar na média, por isso que normalmente a gente tem que fazer todas umas diluições e analisar a quantidade de DNA certinho para cada amostra, para ficar tudo equilibrado, para a gente ter um grau de geração de sequências similar para tudo. Tá? Qualidade média das sequências, então a gente já vem falando sobre isso. Claro, se você está com uma qualidade geral ali que é baixa, então você não tem certeza de que aquelas bases que estão ali na sua sequência são corretas, poxa, como é que a gente vai fazer? Realmente pode sair qualquer resultado de uma análise como aquela e não necessariamente esse resultado está correto, certo? Tudo certo. Qualidade nas pontas das sequências. Eu falei isso porque normalmente, o seu arquivo R2, a qualidade da ponta no final vai ter uma qualidade mais baixa. Isso porque, se você pensar, já ocorreram, tipo, vamos dizer que são dados paired end de 150 bases. Então, já teve os 150 ciclos para uma extremidade e vai ter mais 150 ciclos para a segunda extremidade. Por mais que o processo seja perfeito e dê super certo, vai ficando resquícios de nucleotídeos, vai ficando resquícios ali, depois de tanta lavagem, depois de tanto colocar nucleotídeo na sua placa. Então, pode começar a dar uns ruídos nas suas qualidades, nas suas amostras. Então, por isso, às vezes, o segundo arquivo, R2, tem uma qualidade mais baixa. Aí a gente vai ver o que fazer com isso daqui a pouco. E analisar a presença de adaptadores. Então, aqueles adaptadores que eu contei para vocês, que eram adicionados nas extremidades dos nossos fragmentos, que são utilizados para os fragmentos serem imobilizados na superfície sólida, às vezes esses adaptadores eles são sequenciados também, porque eles estão ali fazendo parte da sequência. Isso é o quê? É uma sequência, são bases que fazem parte do adaptador que não são informativas para a gente. Pelo contrário, na verdade, causam um viés, porque você vai ter uma base ali que vai atrapalhar na hora que você, isso daqui, que vírus é esse aqui dessa sequência? Pode ser que, se você não tirou os adaptadores, vá bater com outra coisa, pode ser que dê um ruído. Então, a gente tem que cortar fora a presença de adaptador, pode ser esse também um motivo que pode dizer, a R1 ou a R2 seja menor do que o seu par, tá? Porque a gente tem que cortar. Isso a gente faz, tá, com a trimagem. Mas vamos ver primeiro a análise de qualidade para a gente ver como é que saem esses dados, como é que a gente vê para a gente ter uma ideia, tá? Então, vamos voltar. Aqui fala que meu screen share está pausado. Por que será? Tá, vamos voltar então para a máquina virtual. Temos aqui... Tirar minha cara. A gente tem aqui a nossa parte do tutorial que se chama análise de qualidade. Vamos seguir esse agora. Para analisar a qualidade das sequências do FASTQ, vamos utilizar o programa FASTQC. É um dos mais utilizados. Ele tem uma maneira simples de verificar a qualidade de sequências provenientes do sequenciamento de alto rendimento. Então, já na máquina virtual, eu já instalei para vocês esse programa. Como é que a gente chama ele? Só escrevendo assim, FASTQC. E a gente pode perguntar, deixa eu ver se "-H funciona? "-H funciona. Então, se você escreve FASTQC "-H", você pode ver todas as opções que ele te dá de parâmetros para você analisar, para você ter diferentes resultados, né? Na verdade, eu acho que ele tem um ambiente visual, deixa eu ver aqui. Se você corre só o FASTQC, ó, ele abre, você pode utilizar ele por aqui. Como é uma máquina virtual, para não puxar tanto o meu computador e tudo mais, eu não abri dessa forma. Vamos fazer tudo por linha de comando para a gente também praticar. Então, como é que é? Eu quero dizer para o terminal fazer assim, utilize o programa FASTQC naquele arquivo rumen_1.fastq. Então, é só usar o nome do programa seguido do nome do arquivo que você quer analisar. Ó, colei, Enter. Ele vai demorar alguns segundos. Ó. A análise começou,
aproximadamente 10%, 15%, aí 100% completo, análise completa. Vamos fazer também, antes de ver o resultado, para o rumen 2, né? O R2 do metagenoma do rumen. A gente copia, colei no terminal, rodou também, analisou. Então, como é que é o comando para a gente ver quais arquivos estão dentro dessa pasta dados brutos que nós estamos? Comando ls. Só escrever ls e aperta Enter. E aí, lembra como é que tinha antes? Antes a gente só tinha 3 arquivos aí dentro dessa pasta, que era o rumen_1.fazq, o rumen_2.fazq e esse diretório outputs. Mas vocês podem ver que 2 arquivos para cada fazq foram gerados. Esses arquivos eles terminam um em HTML, um em .zip. Então aqui para o rumen 2 é a mesma coisa, .html, .zip. Os arquivos HTML contêm um relatório final, com todas as análises de qualidade realizadas. E o arquivo zip é um arquivo compactado que tem todas essas figuras, os textos que vão compor esse arquivo HTML. Então, tipo, você quer pegar uma imagem para uma apresentação, para um artigo, você já pega a imagem que está disponível no .zip. Mas se você quer só ter uma ideia de como é que está a qualidade, a gente pode usar direto o arquivo HTML. Então, HTML é um arquivo que você pode abrir no browser, né? A gente pode tanto clicar manualmente, abrir o arquivo HTML, já vai abrir aqui eles usam o Mozilla, quanto a gente pode chamar pelo terminal. Para isso, a gente usa esse programa, essa ferramenta, que normalmente já vem instalada no Linux, que se chama xdg-open. Então, a gente vai dizer para o terminal, usa essa ferramenta aqui, xdg.open, e abre esse arquivo aqui. Então, é isso que a gente está um seguido do outro. Ó, copiei, colei, dei Enter. Já abriu aqui para mim no meu browser o resultado dessa qualidade. Então, a gente tem aqui estatísticas básicas, a gente tem qualidade por sequência e por base, aqui a qualidade no finalzinho está mais ruimzinha. A gente tem várias sequências, tem um resumo aqui sobre o que ele acha que está bom e o que não está. Não necessariamente o que está ruim é realmente ruim, porque esse programa é baseado em certas premissas que não necessariamente estão de acordo com o metagenoma que você tem, ou que estão de acordo com o seu foco ali. Por exemplo, conteúdo GC, a gente vai conversar sobre eles mais ou menos daqui a pouco. Todo mundo conseguiu abrir? Me dá esse feedback. Eu consegui, normal. Normal? Beleza. Tudo certo? Sim, sim, sim. Ótimo. Legal. Ó, então, a gente pode também abrir o segundo arquivo. Copiei, paste, colei. E vai abrir aqui também o resultado do R2, tá? Então, deixa eu abrir meus slides, que aí a gente conversa um pouco sobre o que está acontecendo ali. Beleza. Então, a gente vai ter primeiro na tela esse quadradinho com as estatísticas básicas, então é um resumo geral. Ele mostra aqui para vocês o que eles acham que foi codificado, né? A sua qualidade está codificada por Illumina 1.9 nesses dados, o nome do arquivo, quantas sequências ele achou? 20.000. Isso não é o esperado para um metagenoma, tá? Eu diminuí esse arquivo para a gente não ter tanto problema para ver na máquina virtual, para eu conseguir enviar para vocês. Então, normalmente esse não é o esperado para um metagenoma. E aqui eles têm tamanhos que vão de 35 a 31. E ele faz uma base do conteúdo GC. Vamos lá ver. Então, nesse primeiro gráfico que a gente vê, tem as pontuações de qualidade em cada posição. Então, aqui as pontuações de qualidade que vão de 0 a... Isso daqui é o quê? 38. E aqui a gente tem cada posição na nossa sequência. Lembra que a gente tinha sequências de 300 bases. Então, é isso que está mostrando aqui. Então, o que a gente pode já perceber? Primeiro que tem essas cores
aqui, vermelho, amarelo e verde. Por quê? Em verde estão as sequências a partir da qualidade 30, que é o recomendado da gente seguir. Tá? Mas a qualidade 20 também não é tão ruim. Se vocês lembram, qualidade 20 é que você tem a sua base tem uma chance em 100 de estar errado. Então, depende muito do tipo de análise que você quer fazer para você ser mais estrito ou não na sua trimagem depois, em quanto de qualidade você vai considerar aceitável para os seus dados. Se você quer ver questão mais de variante, poxa, então você tem que ser muito mais estrito, você tem que ser querer qualidades muito mais altas, porque qualquer modificação ali é importante. Se não, você quer ter uma ideia geral, claro que não seja uma qualidade muito baixa, mas se estiver ali em 20, também é aceitável. Isso daqui, esses box plots, né, que estão em amarelo, eles têm a linha azul, é a média, e a linha vermelha é a mediana dos box plots. Então, a gente já pode ver aqui que no finalzinho das sequências, tem uma qualidade um pouco mais baixa, que começou a chegar aqui abaixo de 20, né? Um outro gráfico importante, que aqui, ó, que o próprio FastQC explicou que não está legal, é porque tem esse ruído aqui. O que é isso aqui? A gente tem, nesse eixo aqui, cada base que está na nossa sequência, então, dele está aqui de 0 a 300, e aqui nesse eixo é a proporção de ATCG, que tem aqui cada cor, em cada posição. Então, o que a gente já consegue perceber aqui? Se a gente tem sequências de forma aleatória, se são sequências aleatórias, por ser um metagenoma, por ser um microbioma, a gente não está se baseando num organismo só, tem vários, algo aleatório, o que a gente tem que pensar? Poxa, então tem que ser ali, tipo, 25% de A, 25% de T, 25% de G e 25% de C, para ficar 100%. Porque é totalmente aleatório, claro, pode ter um picozinho a mais ou a menos, mas não pode sair muito disso. O que a gente percebe aqui? Nossa, esse começo, essas sequências aqui, estão um ruído. Esse ruído, ele pode ser adaptador, ele pode ser algum problema durante o sequenciamento. Então, o que a gente pode fazer? Pode tirar fora, a gente vai ver depois. Pode, se for adaptador, tirar. Ou pode ser mais extremo e cortar direto. Aqui, como a gente está mexendo com dados diferentes, a gente vai cortar direto. Mas a gente já vai para lá ainda. Outro gráfico é esse do conteúdo GC. O do conteúdo GC, ele também reclamou aqui, ó, ele deu um sinal de que não está legal. Só que não necessariamente isso esteja legal. Conteúdo GC de todas as sequências comparando a uma distribuição normal. Claro, porque aqui a gente tem a média, né, do conteúdo GC, então seria 51, que está ali. E ele diz que não está normal. Por quê? Porque ele foi feito para a gente ver a qualidade de um genoma. Então, quando a gente está trabalhando com um genoma específico, uma bactéria, digamos, a gente sabe a média ali do conteúdo GC dela. Então, se você tem um conteúdo, digamos, eu já vi, por exemplo, dados de genômica, sequenciados por sequenciamento de alto desempenho, que tinham 2 picos assim. O que isso significava? Um pico, a gente via que estava exatamente a média de GC esperado para aquela bactéria que a gente tinha interesse. O outro pico, não. Mas o outro pico a gente foi ver que era um contaminante que tinha ali, era uma outra bactéria que tem um conteúdo GC diferente, e por isso que formaram 2 picos, e aí também dava erro, não sei o que, a gente tirou o contaminante e ficou melhor. Então aqui, se a gente considera um metagenoma, mais uma vez, é algo realmente para ser aleatório, então o conteúdo GC normalmente vai ser diferente o FastQC não vai ficar feliz com o seu conteúdo GC, mas você sabe que não é algo que você tem que se preocupar tão abertamente, porque realmente não é para ser não tem a necessidade de ser uma distribuição normal por a gente ter diferentes organismos ali, tá? Aqui ele tem outro gráfico, que é com a distribuição dos tamanhos das sequências. Então, você vê que a maioria das sequências desses metagenomas estão aqui em 300, mas tem umas sequências que estão mais embaixo aqui, ó, 100, 90, 30. Isso normalmente a gente pode querer tirar ou não. Depende do quão curto é, né? Eu acho que já 30 já está curto, mas dá para usar para alguma coisa. Se tivesse sequências de tamanho 10,
Você não pode considerar isso porque não é informativo bastante para você usar para as próximas análises. E aí, depois da qualidade, a gente vai entrar na etapa de filtragem e trimagem. São 10h25, eu fiquei pensando a gente fazer um break agora. O que vocês acham? Assim, de 15 minutos? 10h25? Ok. Vamos? E aí a gente bebe uma água. Beleza. Então, olha só, vou botar aqui um timer para eu não me perder também. Cadê? Deixa eu ver se Celeste. Celeste, are you here? Você está entre nós, Celeste? Celeste ia Yes, passar. yes, I'm here. Can you share, please, the link of the link? No, the slides with the break, The please. break video, okay? Thank you. So, não, português. A gente volta em 15 minutos, tá, pessoal? Tá bom.